Saudações concurseiros, saudações alunos, saudações pessoal que gosta de estudar. Estamos aqui com mais algumas dicas, algumas dicas de língua portuguesa para você sair bem na sua vida, não só em concurso. Eu sou o professor Romão Júnior, professor de língua portuguesa, com um imenso prazer de recebê-lo aqui no nosso canal. Vamos lá para a primeira dica. Nós temos umas questões aí que são questões envolvendo pronomes relativos. Essas questões de pronomes relativos são muito interessantes porque com o pronome relativo, a banca cobra orações, a banca cobra interpretação de textos e a banca cobra também semântica. E o aluno tem que estar atento a esses três aspectos que podem envolver os pronomes relativos, sem mencionar que se for CESP, também vai cobrar a relação de pontuação envolvendo os pronomes relativos. Então, vamos para o slide para ver como é que tudo isso se desenvolve com os pronomes relativos, tá? Fica atento, presta atenção lá no slide, pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas. O homem que é mortal tem alma imortal. Quem é o suspeito a ser pronome relativo aí? O nosso suspeito a ser pronome relativo é o que? Tá? Então, para a gente descobrir se o que realmente é pronome relativo, nós podemos usar duas técnicas. Perguntar o que, se ele é pronome relativo, ou trocar ele por o qual ou uma de suas flexões. Vamos fazer a primeira? O homem que é mortal tem alma imortal. Vou perguntar o quê? Quem que é mortal? Quem que é mortal? O homem. Então, o que relata o que vem antes, isso confirma que ele é um pronome relativo. Se ele for pronome relativo, toda a oração que ele estiver, no caso aí que é mortal, será uma oração subordinada adjetiva. Como ela encontra-se entre vírgulas, vai ser uma adjetiva explicativa. Vamos fazer o outro lado para ver se o que é pronome relativo também. O homem, o qual é mortal, tem alma mortal. Vê que deu certo. Então, se o que for pronome relativo, a oração que ele está vai ser o quê? Oração subordinada adjetiva. Como ela está entre vírgulas, é uma adjetiva explicativa. O que as orações adjetivas explicativas fazem? Elas generalizam o seu antecedente. No nosso caso, ela está dizendo que todo homem é mortal. Vamos para o segundo caso. O homem que fuma morrerá logo. Quem que fuma? O homem. Então, novamente, o que está se referindo ao que vem antes, logo ele é um pronome relativo. Se ele é pronome relativo, esse que fuma será o quê? Oração subordinada adjetiva. Como não tem vírgulas, é uma adjetiva restritiva. Se é adjetiva restritiva, qual a relação de sentido dela? Ela vai restringir o seu antecedente. Então, ela está dizendo que só uma parte dos homens fuma e, consequentemente, só essa parte morrerá logo. Então, fica atento a essas relações de sentido dos pronomes relativos, tá? Fica muito atento a isso, porque isso é questão de concurso, isso é questão envolvendo interpretação, isso é questão envolvendo pontuação, isso é questão envolvendo coesão e é questão também de gramática. E você mata tudo em um pacote só. Vamos à questão. Olha lá, a OCP 2016, questão novamente muito atual. Observe o excerto, fragmento. Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico que nem mesmo palhaços profissionais têm, para manter a criança entretida o tempo todo. A oração destacada é classificada como... Vamos verificar só se esse que é pronome relativo. Não obriguemos a babá a ter um repertório que nem palhaços têm. Vamos fazer pelo lado mais fácil. Vamos trocar por o qual ou uma de suas flexões. Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, o qual nem palhaços profissionais têm. Notem que deu certo a troca do que por o qual. Então, nesse caso, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, a oração todinha que ele está vai ser o quê? Oração subordinada adjetiva. Notem que tem vírgulas na parte destacada. Então, é uma adjetiva explicativa. Já matou a questão de cara. Qual vai ser nossa resposta? Letra E, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Romão, e o que se refere ao que vem antes? Se refere, ele está se referindo a babá, tá? Então não tem, aliás, a babá não, é repertório mágico. Então se está se referindo ao que vem antes, confirma também que é pronome relativo. Galera, lembra que eu dei duas maneiras de você identificar. Ver se está se referindo ao que vem antes ou trocar por o qual ou uma de suas flexões. Das duas maneiras você tentar vai dar certo. Como está entre vírgulas, oração subordinada adjetiva explicativa. Fica atento a isso.
Vamos para a segunda dica, transitividade verbal. Galera, ó, vem comigo, presta atenção. Transitividade verbal é um assunto que geralmente nós trazemos muitas dúvidas da escola. Quando saber se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, quando é bitransitivo, isso gerava muitas dúvidas na escola. Mas nós aqui no canal vamos te dar uma dica de você acertar isso sem dificuldade nenhuma. Vê só lá no slide como é fácil identificar a transitividade do verbo. Olha lá, presta atenção, como é que eu vou fazer para saber se o verbo é transitivo direto? É só pegar o verbo e se depois dele eu conseguir fazer a pergunta o que ou quem, ele vai ser transitivo direto e a resposta à pergunta vai ser o objeto direto. Ó, o rapaz perdeu os sentidos. O verbo é perdeu. Eu vou e digo, o rapaz perdeu. O que é que você me pergunta? Perdeu o quê? Os sentidos. Então, os sentidos vai ser o objeto direto e o perdeu vai ser verbo transitivo direto. Super fácil. Vamos para o segundo. Ó, como é que eu faço para identificar o verbo transitivo indireto? Obviamente, as perguntas vão mudar. Em vez de ser o que ou quem, vai ser a que ou a quem, de que ou de quem, em que ou em quem. Notem que as perguntas mudaram para poder entrar quem? As preposições, porque só vai ser verbo transitivo indireto se tiver preposição. Aparício duvidava de seus próprios companheiros. O verbo é duvidava. Aí eu digo, Aparício duvidava. O que é que você me pergunta? De quem? De seus próprios companheiros. Fez a pergunta de quem, encontrou resposta, encontrou o objeto indireto. Se o objeto é indireto, o verbo vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Super fácil. Português está de graça. Português agora é pop. Todo mundo vai aprender, todo mundo vai passar em concurso. Fica ligado, hein? Vamos lá, vamos continuar. Olha lá. E o transitivo direto e indireto? Ele vai pedir uma pergunta do direto e vai pedir uma pergunta do indireto. Super fácil. E o esquema é, novamente, pegar o verbo. Olha lá no slide. Sofia deu um presente ao seu querido pai. Quem é o verbo? Deu. Sofia deu. O que é que você pergunta? O quê? Um presente. Fez a pergunta o quê? Encontrou resposta, encontrou o objeto direto. Mas para por aí? Não. Sofia deu um presente a quem? Ao seu querido pai. Então, ao seu querido pai, objeto indireto. Notem que um presente é objeto direto e ao seu querido pai, objeto indireto. O verbo vai ser o quê? Verbo transitivo direto e indireto, porque admitiu duas perguntas. Uma do direto e outra do indireto. Ó, e o verbo intransitivo é quando as perguntas anteriores não derem certo. Sofia partiu. Sofia partiu o quê? Não tem resposta. Sofia partiu de quê? Também não tem. Sofia partiu a quê? Também não tem. Sofia partiu em quê? Também não tem. Então, se não tem nenhuma resposta para as perguntas anteriores, o verbo é intransitivo. Olha a segunda. Ana Júlia viajará hoje às 14 horas. Ana Júlia viajará o quê? Hoje às 14 horas não dá. Ana Júlia viajará de quê? Hoje às 14 horas não dá. Ana Júlia viajará a quê? Hoje às 14 horas não dá. E Ana Júlia viajará em quê? Hoje às 14 horas também não dá. Novamente o verbo viajar aí, ó, vai ser outro verbo intransitivo. Super fácil, super tranquilo. Vamos confirmar o que nós aprendemos agora, hein? Se liga, olha lá a questão da OCP 2016, outra questão muito interessante que aparece muito em verbos, tá? Observe a oração. Não corramos para cima da criança com o iPad na mão. O verbo correr nesse contexto é fácil. Só é aplicar as perguntas para descobrir. Não corramos o quê? Para cima dá certo? Não. Não corramos de quê? Para cima dá certo? Não corramos em quê? Para cima dá certo? Não corramos a quê? Para cima dá certo? Não. Se nenhuma das perguntas anteriores deu certo, isso é uma prova de que o verbo é o quê? Intransitivo. Qual vai ser minha resposta? Letra A. Show de bola. Vamos para a segunda. Ó, não tem segunda, tem só o endereço do nosso canal para você continuar acompanhando. Concurseiro, segue a gente, curte, visualiza, continua no seu ritmo bacana de estudo, que isso vai ocasionar uma única coisa: sucesso, aprovação. E é isso que todo mundo quer e nós estamos aqui para ajudar você nesse processo. Forte abraço a todos, continuem seguindo nosso canal, olha lá os endereços no slide, não vai ter erro, vai dar tudo certo porque nós estamos com você nessa caminhada rumo ao topo. Forte abraço.